Uma das maneiras que o nosso corpo controla o pH no nosso sangue, galera, é através do tampão bicarbonato. Esse tampão que está aparecendo aí na sua tela e que a gente vai entender tudo sobre ele. Além disso, a gente vai colocar na prática aí como que a gente observa situações em que o paciente está com alcalose ou com acidose sanguínea aí, tudo bem? E como o paciente vai compensar. Se você quer entender tudo sobre isso, fica no vídeo aí. Se você está assistindo esse vídeo é porque caiu na química e bora depois do começo, depois da abertura, entender tudo sobre o tampão bicarbonato. Vamos lá! Galera, então é o seguinte, a gente tem um tampão bicarbonato aí na nossa tela. Esse tampão está aparecendo e eu vou já grifar aqui uns pontos importantes. Quando a gente fala do tampão bicarbonato, a gente vê que ele está ligado direto aqui com quem, gente? Com o gás carbônico. Esse aqui é o gás carbônico. Gás carbônico esse que são gerados aonde? Esse gás carbônico é gerado lá na nossa célula, durante a respiração celular. É gerado gás carbônico, esse gás carbônico vai para a hemoglobina e ele anda no nosso sangue, no nosso organismo, através deste bicarbonato. Então, esse equilíbrio ele é intimamente ligado com acidose e alcalose, porque repara que tem quem aqui junto, ó? Tem um H+. Quando a gente junta o gás carbônico com a água, ele forma o ácido carbônico. Isso daqui é chamado ácido carbônico. Ácido carbônico. Então ele é um equilíbrio um pouco mais complicado pelo fato de ter três partes, né? Tem a primeira, vamos colocar assim, ó, primeira parte, segunda parte, terceira parte. A sua célula, ela pega, deixa eu indicar aqui com o computador aqui com a setinha, essa célula ela vai pegar esse CO2 que eu estou grifando aqui com a mãozinha e ela transforma esse CO2 em ácido carbônico. Esse ácido carbônico, o equilíbrio dele é muito voltado para o lado esquerdo aqui, que a gente está vendo dessa equação, que vai formar o H+, um ácido, e o HCO3. E isso daqui, o que pode acontecer? Se você não tivesse um sistema de tampão no seu organismo, se você aumenta esse H+ aqui, ó, vamos supor, se você aumenta a quantidade de CO2, vamos supor que você pare de respirar, tudo bem? Quando a gente pensa no princípio de Le Chatelier, se você aumenta, eu acho que apertando Shift vai reto aqui. Se você aumenta a quantidade de CO2, você vai deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo, né? Lembra do princípio de um cara chamado aí, ó, Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier ele fala exatamente isso, que qualquer perturbação no seu sistema, ele vai tentar amenizar essa perturbação, mandando equilíbrio para o outro lado. Então, se você tem um aumento de CO2 no seu sangue aí, deixa eu grifar com isso aqui, ó, se você tem um aumento de CO2, o que vai acontecer? Você desloca o equilíbrio para o lado da formação de H+. Se você tem um aumento, agora vamos colocar o contrário aqui, um aumento de bicarbonato, vou colocar até de vermelho aqui, ó, vou colocar de outra cor, né? Vou colocar de roxinho. Se você tem um aumento de bicarbonato no sentido, o seu equilíbrio vai para o lado do CO2, vai perder H+, então o seu H+ vai diminuir. Então a gente tem um equilíbrio de que se você aumenta o bicarbonato no seu sistema, no seu tampão do sangue, você diminui a acidez. Claro, gente, bicarbonato é uma base. Se você aumenta o bicarbonato, você diminui a acidez. Se você aumenta o CO2, você aumenta a acidez. O ácido carbônico está literalmente ligado com o CO2, com a quantidade de CO2. E o nosso corpo fica nesse equilíbrio aí, mantendo o nosso pH sanguíneo. O pH do sangue ele fica em torno de 7,4 aí. Tudo bem? O pH do sangue ele é estabilizado através desse tampão. Então, se você tem um aumento, vamos supor, olha esse exemplo que bom, ó, se você, deixa eu apagar aqui, se você tem um aumento de H+, deixa eu apagar só essa parte. Situações, vamos criar situações. Você tem um aumento de H+, o que seu corpo vai fazer? Seu corpo vai produzir mais bicarbonato para mandar esse equilíbrio para lá, como a gente fez a setinha aqui, e diminuir esse H+. Se você tem uma baixa de H+, se você tem uma baixa de H+, seu corpo vai produzir mais CO2, vai fazer você produzir mais CO2, na verdade ele vai segurar um pouco aí, né, como se segurasse um pouco de CO2 e vai mandar o equilíbrio para o lado de lá, né, ou vai diminuir a quantidade de bicarbonato ali também que manda o equilíbrio para o lado de aumentar. Então a gente está sempre mantendo essa proporção de H+ constante. Isso daqui vai ser constante através desse equilíbrio. Tanto quando a gente fala de bicarbonato, que é um equilíbrio chamado metabólico, quando a gente fala aqui, ó, quando a gente está falando de bicarbonato, vamos até escrever aqui bonitinho, ó.
Bicarbonato é um equilíbrio metabólico, uma compensação metabólica, né? E quando a gente fala do gás carbônico, a gente está falando de uma compensação aqui, ó, respiratória. Então a gente tem esses dois sistemas e vamos entender agora bonitinho como que funciona esse sistema, dando exemplo de pacientes. Isso aqui é muito bom para a gente tentar explicar isso aqui. A gente tem 3 pacientes, eu vou chamar esse paciente aqui de A, que eu peguei na internet, tá? Paciente B e paciente C. E aí a gente consegue analisar o que esse paciente está tendo, se ele está tendo uma acidose ou uma alcalose, baseado no nosso exemplo aí do tampão bicarbonato. Então vamos lá, ó. Quando a gente tem esse equilíbrio é H+, mais o bicarbonato, HCO3-, gerando ácido carbônico, que a gente falou, né? E esse ácido carbônico, ele também vai virar H2O mais CO2. Estou colocando a minha cabeça em cima aqui, mas está aqui o equilíbrio bonitinho. Vamos ver primeiro o paciente A. Olha lá, o pH 7,12. Eu coloquei um quadrinho aqui, gente, para a gente ver aqui, ó, qual que é o pH normal do sangue aqui, ó, de 7,35 a 7,45. Vamos dar o zoom aqui, ó. 7,35 a 7,45. Então esse paciente está com um pH ácido. Olha lá, ele está com pH 7,12. Vou ensinar um jeito da gente pensar o que o paciente está tendo e qual a culpa disso daí. É uma maneira de você resolver através de jogo da velha esse caso de pacientes lá. Olha lá. Como é que a gente faz? A gente faz um joguinho da velha. Vou fazer o joguinho da velha aqui, ó. Faz o jogo da velha. Whip. E coloca aqui, ó, acidose. Coloca normal aqui. Vou colocar até de outra cor, né? Vamos colocar de outra cor para ficar bem bonitinho. Normal. Se o nível tiver normal. E alcalose vamos colocar de verde. Alcalose. Então tem a acidose, normal e alcalose. Vamos falar então. Quando a gente fala do pH, o pH dele está como? A gente viu aqui do paciente A, ó, que está 7,12. 7,12 é um pH ácido, então a gente coloca o pH aqui. Vou colocar aqui o pH está na acidose. Agora vamos ver a pressão do CO2, né? Então o pH dele está alto. Vamos colocar aqui na nossa setinha que o pH dele... vou colocar aqui, apertar de novo o Shift. O pH dele está alto. Coloquei aqui. Vamos ver a pressão do CO2. Como que está essa pressão do CO2? 104. Tá vendo que aqui tem 13,9 kPa e 104 milímetros de mercúrio? Nessa tabela que a gente está olhando aqui, ó, pressão do CO2, a gente tem aqui, ó, de 35 a 45 no sangue arterial, milímetros de mercúrio, ou de 41 a 51 se for no sangue venoso. Então ela está alta de qualquer jeito, Essa acidose, então, ó, a gente coloca esse aumento de CO2, tá vendo? Que era de 35 a 45 e está 104. 35 a 45 e está 104, então tá alta também. Então esse alto do CO2, o acúmulo do CO2 aqui nesse equilíbrio, o que ele está fazendo com o nosso equilíbrio, gente? O que ele vai estar fazendo com o nosso equilíbrio? O acúmulo desse CO2 vai deslocar o meu equilíbrio para a esquerda, que vai levar ao aumento desse H+. Então esse H+ está vindo por causa disso, mas a gente coloca o que também? A pressão do CO2, vamos colocar aqui do lado ácido, pressão CO2. Porque o CO2 ele pode ser medido através da pressão. Ele anda dissolvido no sangue através do bicarbonato, como a gente falou, mas ele pode ser medido através dessa pressão, é visto através da pressão do CO2, né, essa medida no paciente através da pressão do CO2. Então, ó, a gente já vê, ele está com uma acidose e fechou o jogo da velha aqui. Ele está com uma acidose através de um aumento do CO2. Além disso, vamos ver aqui, ó, a gente também tem a concentração do bicarbonato, ó que bonitinho, a concentração do bicarbonato. A concentração do bicarbonato dele está em 33. Olha qual é a concentração do bicarbonato normal. Concentração do bicarbonato normal de 22 a 36, de 22 a 36. Então essa concentração do bicarbonato, ela está alta. A concentração do bicarbonato alta aqui, ó, vamos colocar a concentração do bicarbonato alta aqui. Essa concentração alta aqui, por que essa concentração está alta nesse ponto aqui do bicarbonato? E a gente pode colocar ele aqui, ó, né? Vou colocar a concentração
de bicarbonato aqui, ó, concentração do HCO3-. Essa concentração, isso daqui, indica o que, gente? Indica uma, deixa eu ver se eu estou escrevendo em cima da minha cabeça ou não, uma compensação, o que? Metabólica. É uma compensação metabólica. A letra tá feia porque faz tempo que eu não faço vídeo, mas dá para entender, né? Então, o que está acontecendo? O seu corpo está com uma acidose, o corpo desse paciente está com uma acidose causada através da respiração, que a gente viu aqui através desse exemplo, né? Essa acidose causada através da respiração, e ele está tendo uma compensação através do aumento do CO2, do bicarbonato. Eu vou falar depois dessa questão do aumento do bicarbonato, que o aumento do bicarbonato ele pode vir da urina, né? O seu sangue, ele passa por processo de filtração, o bicarbonato é deixado lá, né, pelo processo de filtração ali nos rins, nos néfrons, e o seu sangue, quando precisa, ele pode fazer uma absorção desse bicarbonato de volta. Depois eu faço um vídeo só falando como que ele absorve de volta, que é bem legal, tem umas enzimas muito legais também. Mas então, nesse primeiro caso aqui, esse paciente está com acidose respiratória por causa da pressão do CO2, com uma compensação metabólica. Vamos ver o próximo paciente? Vamos ver o próximo paciente, então, paciente B. Agora a gente vai começar a olhar esse paciente B. Deixa eu apagar tudo isso daqui. Então vamos falar do segundo paciente aqui, gente. Já apaguei aí as partes todas. Olha lá. Segundo paciente, vamos lá. pH dele 7,29. O pH dele está 7,29. Vamos grifar aqui. Vou mostrar com o ponteiro, porque normalmente não aparece aí. 7,29. Dá o zoomzinho aqui para vocês verem. 7,29. E o pH do nosso corpo normalmente é 7,45. Vamos colocar 7,35 a 7,45. Então ele está de novo com uma acidose. Vamos colocar aqui, ó. O pH, então, ele está do lado da acidose aqui. Agora vamos ver quem? Vamos ver a pressão do CO2, 36. Olha a pressão do CO2 aqui, 36. Lembra que a gente está vendo em milímetro de mercúrio, que é o que está entre aspas. 36. E o limite aqui dele, ó, a pressão do CO2 é de 35 a 45. Então a pressão do CO2 está corretíssima aí. A pressão do CO2. Vamos colocar aqui, ó. A pressão do CO2 está normal. A pressão do CO2 está normal. E outra coisa que a gente vai ver agora é o quê? A gente vai ver a questão do bicarbonato. Concentração do bicarbonato está 17. Aqui está 17. Vamos ver qual que é o limite normal. O limite normal do bicarbonato, deixa eu apagar isso daqui, ó. Limite normal do bicarbonato é de 22 a 26. Então tá baixo. Então se tá baixo, lembra, gente, o bicarbonato é uma base. O bicarbonato ele vai estar aqui, ó. Vai estar do lado do ácido. Então a concentração de HCO3-, né? Vamos pensar aqui na equação. O que está acontecendo? O nosso paciente ele está com uma acidose, ele está com pH baixo, então ele está com uma alta de H+. Lembra que quanto menor o pH, mais ácido é. Ele está com uma acidose, ele está com uma baixa concentração de bicarbonato, e ele está com isso daqui normal, o CO2 normal, não está nem para cima nem para baixo. O que acontece? Quando a gente tem essa baixa de bicarbonato, o que vai acontecer com o meu equilíbrio? O meu equilíbrio ele vai para o lado esquerdo, ele vai compensar, ele vai fazer esse equilíbrio se deslocar para o lado de lá, por causa da baixa do bicarbonato, querendo ou não, para tentar voltar essa concentração de bicarbonato, mas vai aumentar. Então a gente tem aqui, ó, vamos fazer o joguinho da velha, a gente já fez, completou o reto aqui. Nosso paciente, esse paciente nosso, está com o quê? Com uma acidose metabólica, e ele não tem compensação, sem compensação. Por quê? Sem compensação. Porque o nível do CO2 dele aqui, ó, o nível do CO2 dele está normal. O nível do CO2 dele está normal. Então ele está com uma acidose metabólica. Por que é uma acidose metabólica que a gente está falando? Porque esse aumento do H+, ele está vindo por causa de uma baixa do bicarbonato. Então é uma acidose metabólica vindo aí
da baixa do bicarbonato, vindo do equilíbrio, mandando para o lado esquerdo ali a formação a desformação, né? Formando mais bicarbonato com H+, e gerando aí essa acidose, tudo bem? Esse joguinho da velha é bem prático de fazer. Agora vamos para o último paciente, eu não vou nem apagar. Vamos fazer o equilíbrio aqui de novo, ó. A gente vai ter, vou fazer até em cima da minha cabeça aqui, H+, mais bicarbonato, HCO3, dando no equilíbrio ácido carbônico, H2CO3, mais, dando mais nada, né? E gerando também CO2 mais H2O. Vamos chegar pro ladinho aqui e vamos ver esse paciente. Como que está esse paciente aí? Pontos importantes. pH dele 7,52. O normal é 7,45. O nosso pH que a gente ideal é 7,45. Então a gente já vê, vamos fazer o quadrinho. A gente já vê o quê? Pelo nosso quadrinho, ó. Fez o joguinho da velha. Colocou ali acidose, normal e alcalose. Né? Fiz o joguinho da velha. O pH dele a gente já viu que está aqui, na alcalose. Agora vamos ver os outros limites. Pressão de CO2, 55. Vamos lá olhar qual que é o normal dele. A pressão de CO2, o normal é de 35 a 45. De 35 a 45. Então ele está com o pH ácido. A pressão de CO2 dele está ácida. A pressão de CO2, por quê? Porque ela está alta. Essa pressão de CO2 está alta, então vamos colocar a setinha. Isso daqui está alto nesse equilíbrio. Está alto nesse equilíbrio. O H+ está baixo. E vamos terminar de fazer aqui para a gente ver a nossa conclusão. E aqui é o bicarbonato, né? Concentração de bicarbonato. Olha a concentração de bicarbonato 32. Na concentração de bicarbonato 32, vamos olhar como é que está ali. Concentração de bicarbonato 32, 26. Ele está o quê? Está alto. O bicarbonato está alto. Então a concentração de bicarbonato vai estar aqui, ó. Concentração de HCO3 menos. Deixa eu ver se eu estou fazendo na minha cabeça. Estou mais ou menos na minha cabeça. Chegar pro lado aqui. Fechou aqui o nosso caso, ó. Fechou o nosso caso aqui. Estou tentando rabiscar aqui, mas não estou conseguindo. Deu uma travadinha. Vamos ver se demorar, porque eu pauso e quebro o vídeo aí. Mas acho que não demora. Fechou o lado, enquanto isso eu vou falando, tá? Fechou o lado da alcalose aqui. Então o nosso paciente, como que ele vai estar? Ele vai estar com uma alcalose, tá vendo que o pH dele está baixo? O pH dele está baixo. Vou cortar o vídeo, gente. Pronto, voltou. Nosso paciente aí, ó, ele vai estar com uma alcalose. Fechou o joguinho da velha aqui. Uma alcalose causada pelo quem? Por uma alta de bicarbonato. Então o bicarbonato fica alto. O bicarbonato fica alto, vamos colocar aqui para cima, setinha para cima. O bicarbonato fica alto, vai deslocar o equilíbrio, meu equilíbrio para lá, e vai consumir esse H+, vai consumir o meu H+. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, uma alcalose. Opa, peraí que ficou difícil de escrever, que está meio lento. A alcalose metabólica, né? Eu tenho uma alcalose metabólica, olha o bicarbonato aqui, lembra que o bicarbonato é metabólico. E tá vendo que o CO2 meu está pro lado do ácido aqui, ó, o CO2 está pro lado do ácido, então o que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo uma compensação respiratória. Então o nosso corpo ele faz isso, ele tenta fazer isso, né? Ele tenta compensar essa alcalose que está tendo, essa baixa de íons H+, que está tendo, por causa do aumento do CO2, aumentando o CO2. Isso daqui não é um jeito muito eficiente de você fazer uma compensação, essa compensação respiratória, porque você pensa o que tem que acontecer? Sua célula ia ter que acumular CO2 ali, ia ter que dispensar menos CO2, seria como se você tivesse que respirar menos. Então, normalmente, uma alcalose metabólica com compensação respiratória não é muito eficiente nesse caso aí, tudo bem? Mas é um exemplo bom aí da gente ver como que funciona então o equilíbrio, o princípio de Le Chatelier, quando a gente fala do tampão bicarbonato. O tampão bicarbonato, então, ele está sempre atuando tanto com um processo metabólico quanto um processo respiratório, tanto no processo metabólico quanto no processo respiratório, para manter o nosso pH ali
por volta de 7,45. Tudo bem? Então é isso aí, espero que você tenha entendido essa questão. Usando os problemas fica mais fácil de entender. Fazendo esse joguinho da velha você consegue ver a causa do problema, né? Se você fechou ali o jogo da velha, você vai ver se é metabólico ou respiratório a culpa dele e se ele está tendo uma compensação ou não aí desse problema que o paciente está tendo. Tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo, se esse vídeo te ajudou. Deixa o like aí, um abraço, fiquem com Deus.